Fala, Radix! Tudo bom com vocês? Na história de hoje eu peço que vocês chamem os pais de vocês ou algum responsável. A Isabela vai contar a história pra vocês e depois a gente vai falar sobre alguns pontos. A história que eu vou contar se encontra em 2 Samuel, no capítulo 13. Se vocês quiserem ler, chamem os pais de vocês, porque eles vão saber explicar mais detalhadamente. A história é de um homem chamado Amnon, e ele tinha um irmão chamado Absalão, e esse irmão dele e ele tinha uma irmã chamada Tamar. Só que Amnon ele era apaixonado por essa irmã, mas não era uma paixão fraternal, uma paixão de irmãos, era outro tipo de paixão. Então ele estava um dia andando e encontrou Jonadab. Jonadab era irmão do rei Davi. Lembrando que os irmãos eram filhos do rei Davi, tanto a menina como os dois irmãos também. Então ele encontrou o irmão do rei Davi chamado Jonadab e ele perguntou: por que você está tão triste? Por que você está tão cabisbaixo, até emagrecendo? Ele falou assim: porque eu estou tão apaixonado por Tamar. E aí ele falou assim, eu não sei o que fazer. Então Jonadab deu para ele a ideia dele fingir que estava doente e pedir para que Tamar fizesse a comida dele, vários bolos, e levasse para ele no quarto. E então ele aceitou a ideia e ele fingiu que estava doente e foi para o quarto. E nisso que eles estavam no quarto, os servos dele chegou lá e ele falou que queria que Tamar fosse lá fazer vários bolos para ele e que fossem feitas pela mão dela. Então ela foi, fez os bolos e pediu para que todos os servos saíssem do quarto dele. E quando ela foi entregar o bolo nas mãos dele, ele falou assim: deite-se comigo. Então ele agarrou ela e encostou nas partes íntimas dela e acabou acontecendo algo que não era para acontecer. E Tamar, ela não queria que isso acontecesse, então ela pedia para ele largar ele e ele não largava ela. Ele chegou a violentar Tamar. Então, quando antes dela começar a ser agarrada por Amnon, ele pegou e ficou segurando no braço dela e ela falou assim: não, a gente pode resolver isso de outra forma, a gente pode falar com o nosso pai. Mas ele não quis ouvir ela, não deu ouvidos às reclamações dela. E quando ele já estava cansado dela, depois de ter feito o que ele fez com ela, ele mandou ela para fora do quarto e simplesmente fechou a porta e deixou ela do lado de fora totalmente sem chão e totalmente machucada. E ela tinha acabado de sofrer coisas que ela não devia ter sofrido pelo seu próprio irmão. Depois de um certo tempo, ela contou isso para Absalão. E depois de 2 anos, o seu próprio irmão, Absalão, matou Amnon, por ele ter feito esse tipo de coisa com a irmã dele. O que nós entendemos com essa história é que no primeiro ponto, nós temos que tomar cuidado onde as pessoas nos encostam. Eu peço para vocês que vocês não deixem nem que familiares ou amigos dos seus pais possam estar encostando nas suas partes, possam estar encostando em lugares que não devem, sabe? Um abraço pode ser um abraço, isso pode ser muito bom, mas se uma mão for um pouco mais para baixo, se está errado, se acontecer de encostarem nas suas partes íntimas, isso daí é uma coisa muito errada e ela não deve acontecer. Outra coisa também é que se uma pessoa ela te dá um estranho, quer te dar presentes, quer te dar balas, essas coisas é bom que vocês não aceitem, ok? Somente de pessoas confiáveis, que os seus pais conheçam e que vocês também conheçam, que elas façam as coisas boas para vocês, sabem? Dessas pessoas você vai encontrar amor e dessas pessoas você pode aceitar as coisas, ok? E há um versículo lá em 2 Timóteo 1,7 que diz que o Espírito de Deus ele não nos dá espírito de covardia. Pelo contrário, ele nos enche de amor e poder do Espírito Santo e nos dá prudência, né? Pergunta essa palavra aí para sua mãe e para o seu pai. O que eu quero trazer com esse versículo é que não tenham medo de contar para os pais de vocês se você já sofreu com alguma coisa do tipo. Se foi somente um toque de uma pessoa, não tenham medo de contar para os pais de vocês. Porque vocês podem até estar se sentindo fracos, mas tem uma coisa que diz também na palavra de Deus, é que o poder do Espírito, ele nos torna forte quando estamos fracos. Então eu quero encorajar você, se você já sofreu alguma coisa, ou se algum amigo seu já contou até mesmo pra você, conte para os seus pais, porque a verdade sempre leva a gente para o melhor caminho.
É isso, pessoal. Eu peço que vocês tenham uma conversa com o pai de vocês agora e os seus pais vão estar te orientando melhor. E se você não mora com seus pais, a pessoa que cuida de vocês, talvez seu tio, seu avô, sua avó, eles podem estar dando uma melhor orientação, ok? Deixe seu like, a gente pede que vocês possam estar se inscrevendo aqui no canal e até a próxima, pessoal. Tchau! Tchau!